Fala pessoal, o Gêmeo Pedro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje com episódio novo da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas no chess.com, as nossas partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Estamos ali com o rating de 2.768 e atualmente número 11 do mundo. Será que vamos conseguir entrar aí no top 10? Voltar ali para esse top 10? Vamos lá, eu vou lançar um desafio, vamos buscar um adversário, o desafio está lançado já, procurando aí um oponente. Vamos ver o que vai rolar aí nessa partida de hoje, isso vai ser uma partidinha instrutiva, né? A última partida que eu joguei foi uma partida de um jogo bem posicional, teve várias ideias estratégicas, que eu joguei ali contra um brasileiro até. Vamos ver quem que vai aparecer aqui hoje. Beleza, agora sim, vamos lá, enfrentar aí um cara que também tem seus 2.500. Começou aí jogando o peão da dama, vamos jogar cavalo F6. Fazer o fianqueto do bispo com G6. E pelo jeito vai vir uma variante do fianqueto, vamos ver, né? Roque. E agora eu faço D6. Estamos aí na variante do fianqueto da defesa índia do rei, é uma variante bem sólida das brancas. Eu tenho algumas formas de jogar essa posição. Eu vou jogar dessa vez com C6. Eu venho jogando muito com cavalo BD7 seguido de E5. Vou jogar um planinho aqui interessante, que é esse de C6 e bispo F5, com a ideia de fazer cavalo E4. Ele puxou já o cavalo para E1 para evitar isso. E agora eu faço E5 para atacar esse centro. Ele avança o peão para D5 para já ganhar mais espaço. Eu vou tomar em D5. E agora eu acredito que nessa posição o lance é A5, para desenvolver o meu cavalo para A6. Esse cavalo poder ir para C5 ou até mesmo B4, dependendo da posição. Vou jogar o bispo para D7, que agora eu tenho ideias como B5 para B4, ganhando espaço na ala da dama. A4 é um lance que ele pode considerar. E agora, vale a pena jogar esse B5? Porque eu tô pensando aqui nessa posição. Eu já joguei essa posição uma vez em um torneio. Agora, ele jogou H3 com o objetivo de desenvolver esse bispo para casa E3. Eu vou só desenvolver o cavalo para A6, deixar aí a opção, jogar B5 ou não. Ele faz agora o cavalo D3. Agora eu acredito que eu vou ter que jogar esse B5 e B4. Para ter um bispo B5 depois. Vamos lá, vou jogar B5, pois geralmente jogam A4, não permitem isso. E aí eu vou trazer o cavalo para B4. Mas agora, como ele não mexeu com A4, ele permitiu o meu avanço, eu acredito que faz um certo sentido avançar B5 e B4 para ter uma ideia de bispo B5 depois. Eu deixo algumas casas aí no meio do caminho, né? Por exemplo, a casa C6, mas acho que ele não consegue explorar isso. Vamos jogar B4. Pois se cavalo A4, eu jogo torre B8, defendendo assim B6. Bom, e aí ele veio com o cavalo B1, a ideia dele é trazer esse cavalo para D2. Sendo assim, eu vou já levar o meu bispo para B5, cravando esse cavalo, e ele não pode mais jogar o cavalo para D2. Tanto que agora vai ser um pouco complicado dele conseguir desenvolver esse cavalo. Pois sempre está caindo o cavalo de D3. Vamos lá, como pode ser uma forma agora de melhorar essa minha posição? No primeiro momento eu penso em torre C8 como um lance. A4 é uma ameaça dele? Não sei se é uma ameaça, talvez eu possa até mesmo tomar e cavalo C5. A primeira coisa é entender se esse lance é uma ameaça ou não. Se A4 é uma ameaça dele, pois eu posso jogar A4. Bom, temos algumas ideias. No princípio, ele quer tirar o cavalo, ele vai pensar nisso, vai empurrar esse peão para A4. Eu vou jogar a torre para C8, acredito que é mais útil do que jogar A4.
Ele fez o A4, como eu esperava. Só que agora eu vou jogar primeiro o lance bispo C4. A ideia é induzir o B3 dele, pois agora surgiu uma casa fraca em C3 também. Agora eu vou tomar mesmo em D3. E eu faço o lance cavalo C5, já trazendo o cavalo para o jogo. Deixei algumas casas fracas aí no meio do caminho. Só que agora ele me deu o bispo de casas pretas, né? E essa é uma concessão por parte dele, ceder esse bispo, pois no geral esse meu bispo vai ficar muito ativo quando ele entrar em jogo. Bom, agora torre C3, dama B5. Vou jogar o torre C3. Se ele jogar dama B5, eu tenho a opção entre bispo H6 e até voltar a torre para C5. Então ele veio com cavalo D2, ele quer cavalo C4, a ideia dele. Vamos trazer esse cavalo para D7. Me ofereceu empate aqui já, ele tá otimista aí com a posição dele, né? Tá otimista, já recusamos aí com o cavalo D7. Eu acredito que ele tá pior na posição, pois meu cavalo em C5 já vai pressionar a B3. A torre em C3 está muito bem colocada também. Por exemplo, o cavalo C5, torre C2 ele quer fazer. Eu posso pensar em dama C7 para evitar a torre C2. Eu tenho um bispo H6 também como candidato. Vou jogar dama C7 primeiro, evitando assim torre C1 ou torre C2. E no caso de cavalo C4, eu posso pensar tanto em cavalo C5 pressionando B3, quanto cavalo B6. Bom, agora cavalo C5 faz sentido, ou ele vai ter torre C2? Ah, cavalo C5, se torre C2, eu jogo cavalo por A4. Vamos lá, cavalo C5. Se torre C1, leva o mesmo golpe, cavalo por A4. Ele jogou bispo C4. Agora eu tenho a opção de ativar esse meu bispo com bispo H6 ou jogar F5. Bom, eu vou primeiro jogar o bispo H6, tentando ativar esse bispo. E no próximo eu faço o F5. Porque aqui talvez eu fique com umas ameaças de tomar em D2, dependendo da posição. Por exemplo, digamos que ele jogue um dama D1 com a ideia de cavalo B1. Eu posso cogitar isso se for necessário. É um lance que eu não quero fazer de jeito nenhum, pois meu bispo é muito melhor do que o bispo dele. Essa é a minha melhor peça na posição. Mas, se necessário, eu tenho esse lance à disposição, né? Eu posso pensar em fazer isso. Por exemplo, dama D1, bispo por D2, dama por D2, cavalo B3, bispo B3, torre B3. Eu ganho um peão, né? Tem um peão a mais. Então é algo a mais para ele se preocupar. Essa dama não pode sair tão fácil daí. E outra, se ele jogar torre C2, eu posso tomar em D2, toma, cavalo por A4. Se toma, cai em C4. Ele trouxe o cavalo para F1, para evitar essa troca. Por enquanto eu não tenho cavalo A4, não tenho nenhum tático. Vamos fazer F5, vamos trazer mais gente aqui. Vamos trazer a torre de F8 para o jogo, né? E olha só isso, hein? Porque o que que acontece? Se eu tomar de G, ele tem torre e toma E5. E agora se eu tomar de peão, ele tem D6 cheque, descoberto. Então, tomar de torre parece forçado. Eu continuo pressionando a F2, né? Eu queria manter o centro móvel, eu não queria ter tomado de torre, mas eu deixei escapar esse tático aí no meio do caminho. Bom, agora ele veio com o dama D1. Vamos encontrar uma forma de ativar
essa posição. Pois o cara tá meio que se defendendo ali, né? Como ativar esta posição, hein? Tô em dúvida aqui entre dama F7, dama B6. Dama B6 é interessante que fica... Vou jogar E4, velho. Dama F7 ou dama B6? Faça E4. Nenhum dos dois. Fazer E4 porque agora ele tem que ficar preocupado com E3 também. Ele tem que ficar preocupado com outros lances que eu posso pensar em fazer. Bom, claro, agora se eu tomo em B3, tomo em B3, tá caindo E4. Se eu jogar E3 direto, talvez faça sentido jogar uma dama para F7, ficar de olho ali em F2. De repente eu posso preparar um torre F3 seguido de E3. Ah, ele já jogou direto cavalo H2. Trazer esse bispo para G7, com ideia de bispo D4. Olha que malandro, né? Ele quer... Eu não posso tirar o bispo, senão ele tem cavalo H6. Ele quer jogar um cavalo E3. É a ideia dele. Jogar H5, expulsar esse cavalo daí. Agora eu faço torre F3. Vamos tentando aumentar a pressão. Trazer agora um bispo para D4. Aí eu ameaço tanto torre G3, quanto se o cavalo sair de D1 eu tenho torre por F2 também. É interessante aqui. Agora eu preciso de algum lance bom na posição. Pois ele está ameaçando tomar em C3. Se H4 toma em C3, jogar H4, deixa tomar em C3. E agora talvez dama F4. Estou sacrificando aí a qualidade. Mas ele não pode tomar em C3, senão leva a torre F2. Dama F2, bispo por F2. Torres. Como que é isso aqui? Bispo F2, cavalo F2, dama G3, torre C1. Jogar esse. E aí eu acho que azedou para ele, né? Pois se toma de cavalo, vai levar a dama G3 cheque. Talvez ele tome de dama. Aí torre por F2 do mesmo jeito. Aí acredito que vai ter alguns remates aí na posição. Ele é forçado a tomar de dama. Agora eu jogo dama cheque. Torre C1, cravando em D1. E contra esse... Bom, vou dar um cheque em C2. Ele tem que voltar com o rei para F1. Agora eu posso tomar E3. Bom, imagino que ele vai tomar mate em breve.
Pois agora cavalo D1, eu tenho dama F3 cheque. E aí se ele vem com rei para E1, cai em H1. Se ele vem com rei para G1, cai em D1. E aí estamos mate na posição. Estamos mate não, né? Cai outra peça. Mate ia chegar em breve. Bom, tivemos uma Índia do Rei interessante hoje, hein? Partida jogando aí bastante com a iniciativa. Tivemos aí 2 brilhantes. Vamos dar uma olhada, vamos fazer a revisão. Vamos ver aqui que o... Será que o computador aprovou essa nossa Índia do Rei de hoje? Que o Stockfish ele não gosta muito da defesa Índia do Rei, né? Ele sempre acha a Índia do Rei aí meio suspeita. Vamos ver o que ele achou dessa Índia do Rei hoje. Bom, aparentemente ele gostou dessa, né? Porque ele me deu aí uma precisão de 94,1 e 85,2 para o meu adversário. Me deu aí 2 brilhantes, uma performance de 2,950 de rating. Vamos lá, vamos começar a análise dessa partida. Deixa eu tirar aqui a parada da revisão. Beleza, então jogou peão dama, variante do fianqueto. Jogamos aí a nossa Índia do Rei. E eu variei agora, jogando com lance C6 contra a variante do fianqueto. O objetivo é fazer esse bispo F5 e cavalo E4. Ele trouxe o cavalo para E1 para evitar o cavalo E4, só que agora eu vou romper com E5. Ele avançou, tomou e A5. Eu joguei essa posição num torneio na República Tcheca há mais ou menos 2 anos, né? Foi em início de 2024, foi isso? Eu lembro de ter jogado isso contra um mestre feed, um cara de uns 2,350 de rating feed, jogou essa mesma posição, porque eu lembro de ter analisado uma partida do Caruana de pretas, e caiu exatamente nisso. Esse A5 é importante, para assim eu desenvolver o cavalo para A6 e sempre ter a possibilidade de cavalo B4 ou ter um cavalo C5 chegando. E aí ele jogou H3, que é um pouco passivo. Não tem necessidade de fazer esse lance. O computador já gostava do B5 direto. E aí eu joguei o B5 agora e já dá uma igualdade para as pretas. Ela tem mais espaço e tem esse plano do B4 chegando. Jogou bispo E3, B4 e aqui tinha que ser cavalo A4, né? A gente traz o cavalo para A4, vigiando B6, joga um B3, às vezes o cavalo volta para B2 e C4. Mas cavalo B1 é muito passivo, ele voltar o cavalo para B1. A ideia dele, estrategicamente falando, é interessante, né? Porque ele quer plantar o cavalo aqui em C4, que é a casa ideal para esse cavalo. Mas ele não tem tempo suficiente para isso. Meu bispo B5 já chega. Torre E1 e agora torre C8. Ele não gosta da faixa que perde a vantagem. Tinha que ser cavalo D7. Eu cheguei a cogitar esse lance como um candidato. Qual seria a principal diferença? Se joga A4 agora, ele quer tomar e trazer o outro cavalo? Não, ele já joga F5 para F4 direto. Interessante. Eu achei que fazia sentido jogar o torre C8 primeiro, deixar no F5 só para depois. Do jeito que ele jogou ficou muito bom, né? Do jeito que ele jogou ficou muito bom. Mas segundo a máquina tinha um cavalo C1 para não permitir a troca. Olha que lance, hein? Cavalo C1, difícil esse lance. Jogou B3 e aí já ficou inferior, posição bem inferior para as brancas. O detalhe é, meu bispo de G7 vai começar a jogar e vai dominar as casas pretas. O bispo de G2 dele vai ter muita dificuldade para ficar ativo e não tem casas tão boas assim para esse bispo, né? Um bispo de cores opostas, onde o meu bispo joga e o bispo dele não joga. E no meio-jogo, isso acaba dando muita vantagem quando existe essa presença de bispos de cores opostas, né? Bom, ele jogou agora a dama B1. Percebe que o meu jogo é sempre pelas casas pretas, por conta da ausência do bispo dele. Joguei dama C7, cavalo C5. Ele tá gostando da ideia de sempre jogar o bispo H6. Eu joguei, só que um pouquinho mais tarde. Caramba, a posição já é muito ruim para ele, né? Quase 3 pontos de vantagem. Não caiu nada ainda, mas estrategicamente ele tá morto já na posição. Jogou cavalo F1, F5, tomei de torre. Olha, era melhor tomar de peão. E aí, se joga a torre por E5? Torre por C4, né? Tem até torre por C4, não é isso? Agora eu vi o lance no tabuleiro, nossa, torre por C4, né? Ah, podia tomar de peão, simplesmente, então. Além de torre C1, mas torre C4 é o mais simples. Tomei de torre, cai um pouco a vantagem, não é o que eu queria, como eu falei.
né, eu preferia tomar de peão para deixar o centro móvel, ter as ideias de E4 e F4 chegando. Mas acabei tomando de torre, a posição ainda é muito boa. Melhorei o bispo, o ideal é o bispo chegar nessa diagonal. A4, torre F3, e aqui começa a ficar interessante a partida, pois ele joga cavalo D1 ameaçando a minha torre, então o lance natural seria tirar a torre para C1, por exemplo, mas bispo D4 é um lance muito forte, sacrificando a qualidade, porque a verdade é que ele não pode tomar em C3, porque se ele tomar, eu jogo a torre, toma G3, cheque. Quando eu tirar esse rei, eu posso tomar com cheque em H3, depois tomar em C3, bom, e aí o rei dele tá todo aberto, né? Não vai durar muito tempo na posição. Ele jogou rei G2 para não ter isso. Aí H4 eu acredito que chega bem. Deixa a torre ali, esquece a torre em C3, vamos jogar sacrificando mesmo. Eu quero abrir as casas pretas do rei dele para um ataque. Ele jogou esse. Se, por exemplo, ele joga cavalo por C3, eu posso simplesmente tomar em C3 e ele tem que lidar com as ameaças agora. Eu estou tomando em G3, às vezes estou tomando em F2, né? Tô ameaçando torre por F2. Tem um monte de ameaças que ele precisa lidar. Eu senti que tinha que deixar essa qualidade mesmo, porque se eu perder o tempo, talvez eu não tivesse o tempo suficiente de jogar o H4 e a partida ia tomar outro rumo, né? Um rumo mais lento na posição. Aqui já consigo usar bem a iniciativa. Ele veio com torre H1 e aí bispo F2 é o arremate. Né? A ideia é que se ele joga cavalo por F2, eu tenho dama G3 cheque, rei F1, torre C1 e basicamente ele tem que entregar a dama e vai levar mate já nos próximos lances. Né? Bom, e aí por fim ele teve que entregar a dama, chega o torre C1, torre C2 e agora cai mais material. Né, depois de dama F3, ele já tem que abandonar. Essa foi bem no estilo Índia do Rei mesmo, né, a partida de ataque, usando o bispo de casas pretas. Gostei dessa partida, e com isso subimos aí mais 3 pontinhos de rating, chegando a 2.771. Como estamos agora? Como está esse nosso ranking? Chegamos aí no top 10 ou ainda não? Vamos lá, ainda não pelo jeito, estamos aí no top 11 nesse momento. 2.826 foi o best da conta. Estamos aí com 2.771 por enquanto. Vamos ver. Bom, estamos a 2 pontos aí do Nihal Sarin, que é o 10º colocado. Vamos lá, vamos ver se de repente no próximo episódio conseguimos alcançar aí de volta esse top 10 aí no ranking global aí do chess.com. E aqui no ranking do Brasil, será que tivemos mudanças? Vamos dar uma olhadinha. Seguimos ali, primeiro com 2.771. O Sup começou a jogar ali de novo subindo, 2.733. Diego. O Krikor, caramba, o Krikor caiu bastante ali. Foi para 11º agora. Pô, esse torneio foi duro, hein? Eu acho que ele jogou as 3 etapas do classificatório ali. É duríssimo, com rate muito alto ali, a galera com rate abaixo da força. Duríssimo jogar o torneio. E agora o top 3 ele mudou, então. Tá aí, estamos aí em primeiro com 2.771, Sup e Diego de Berardino. E Felipe Eudebs agora tá na casa dos 2.700 também. Bom, bora lá, bora ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Se você tá gostando, deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Se de repente você está querendo melhorar no xadrez, entra para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix. Lá você vai poder ter aulas comigo e com um time de grandes mestres, com um método bem claro para sair do nível que você está hoje até o nível de mestre, seguindo ali as nossas trilhas de treinamento. O link está na descrição desse vídeo, só fazer o cadastro nessa página, entrar para a lista de espera para você se tornar aluno com essa condição especial, beleza? Vamos então encerrando e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal.